O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Nem sentar-se um pouquinho. Nós vivemos hoje uma realidade bonita e penso que também não muito bem compreendida. Porque por que nós devemos rezar para os nossos falecidos? Três pontos aqui para a gente pensar. Primeiro, se nós temos convicções de que os nossos falecidos estão no céu, não precisam da nossa oração, que já contemplam Deus face a face. Se nós desconfiamos que os nossos falecidos estão no inferno, a nossa oração por eles também não tem mais sentido, porque do inferno ninguém sai. Não existe conversão para quem está no inferno. Porque se existisse conversão, também existiria conversão para o demônio. E isso não é possível. Então, a gente reza pelos nossos falecidos, não desconfiando, mas na certeza de que eles estão no purgatório. Estando eles no purgatório, as nossas orações têm por eles todo sentido. Porque no purgatório, no que diz a fé da igreja, eles não podem mais rezar por si mesmos. Eles dependem da oração, da nossa oração e da oração dos outros. Para que eles possam, o purgatório é esse tempo de purificação, para que eles possam contemplar Deus face a face. Então, diante dessa realidade, eu escrevi algumas coisas. Tem sido também assunto das minhas aulas sobre escatologia, para a gente pensar um pouquinho mais e tomar conhecimento o que a igreja diz sobre esta realidade e qual é o pensamento da igreja sobre a morte. Sobre a morte. Um assunto que a gente não quer pensar. Um assunto que a gente
deixa quieto esse assunto, não vamos tocar nesse assunto não, porque é um assunto que a gente não gosta de meditar, de estudar, e também não gostamos de ouvir sobre esse assunto. Mas é necessário, porque isso vai acontecer conosco, ou teremos que sepultar alguém dos nossos, ou mesmo nós teremos que passar por isso. Então não tem para onde fugir. Então, preparei uma meditação sobre isso, para a gente aprofundar alguns pontos aqui. Este dia é dia de oração por todos os fiéis de Cristo que já partiram desta vida. O chamado dia de finados. Para melhor compreender o sentido cristão da morte e para melhor rezar por nossos irmãos já falecidos, que se purificam no fogo purgatório do amor de Deus, deixo-lhe algumas reflexões sobre isso. No nosso caminho de cristãos, vamos morrendo e caminhando para o encontro com Cristo. Para nós, com efeito, a morte tem também este aspecto belíssimo. É um encontro com o Senhor. Ficai preparados, porque numa hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Lucas 12, 40. Sim, Jesus virá. Ele é aquele que vem ao nosso encontro. Mateus 11, versículo 2. Vou e retorno a vós. João 14, 18. Ele vem vindo sempre na nossa existência. Ele veio uma primeira vez no batismo, quando entramos em comunhão com sua morte e ressurreição. Vem, sobretudo, na Eucaristia, quando mergulhamos na sua Páscoa de morte e ressurreição, e já experimentamos o gosto da comunhão com Ele. Ele vem cada dia para nos fazer passar do pecado para a vida no Espírito. Finalmente, Ele virá. Na passagem definitiva, no momento do encontro final. Por isso, Paulo exclamava: o meu desejo é partir para estar com Cristo. Assim, morrer é ir ao encontro do Salvador que vem, que irrompe com sua glória na minha pobre existência. Morrer é ser surpreendido por Cristo, é ser invadido pela sua vida divina e plena. Santa Teresinha dizia com muita sabedoria: não é a morte quem virá me buscar, é o bom Deus. Pois bem, eis a conclusão maravilhosa: não morreremos sozinhos. Morreremos como Cristo e com Cristo. Mas ainda morreremos em Cristo. Podemos recordar aqui, para o momento da morte, a palavra de Jesus: neste dia sabereis que eu sou, e estais em mim, e eu em vós. João 14, 20. Mas não é só. Cristo não vem sozinho ao nosso encontro. Ele é o primogênito dentre os mortos, é a cabeça da igreja. Tendo sido batizados, morreremos como membros do seu corpo, que é a igreja. E morreremos no seu corpo. Assim, não morreremos sozinhos. Morreremos na comunidade dos santificados, na comunidade dos batizados. A morte será o passar da igreja terrestre para a igreja da glória. Falando assim, dá até vontade de morrer, né? Algumas questões sobre a morte. É importante compreender que a nossa esperança repousa unicamente em Cristo.
Sua ressurreição é garantia e modelo da nossa ressurreição. O destino de Jesus na sua morte e ressurreição é o único critério para o cristão. É a garantia da nossa esperança. Aquilo que aconteceu nele é feliz antecipação da nossa herança futura. A Escritura nos ensina que a parousia de Jesus, a sua manifestação gloriosa no final dos tempos, será causa da ressurreição dos mortos. Cristo glorioso glorificará toda a humanidade, vivos e mortos. Esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de se sujeitar a si todas as criaturas. É importante, desde já, fazermos uma distinção sobre o modo como o Novo Testamento utiliza a palavra ressurreição. Há 3 modos presentes no Novo Testamento que nos ajuda a compreender esse mistério. Primeiro, em sentido figurado, como volta de um morto que estava à vida. Melhor, como a volta de um morto a esta vida. É o caso da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, e etc. Aqui não se trata rigorosamente de ressurreição, no sentido cristão da palavra, mas de revitalização. Ou seja, alguém que estava morto voltou a esta, entre aspas, vidinha. E depois morrerá novamente. Segundo, em sentido neutro, como um passo prévio para o juízo, o homem não ficará na morte. Ele quer ser salvo. Quer condenado, continuará vivendo após a morte. Todos ressuscitarão para serem julgados. Ele não é ainda o sentido profundo, mas mais forte e verdadeiro da ressurreição. Terceiro, o sentido teologicamente e ensinado pela Igreja no decorrer dos séculos, como plena participação e configuração à vida de Cristo ressuscitado. Tal ressurreição é reservada somente aos bons. Aqui é um adendo aqui. Notem que a missa, as missas que nós rezamos no dia de hoje, é missa para os fiéis falecidos. Isso é um adendo importante. Porque significa que a nossa oração que rezamos na intenção dos nossos falecidos que estejam no purgatório é para os fiéis. A nossa oração não é para os infiéis. Porque para os infiéis, durante a vida, eles já fizeram a sua escolha. E se viveram aqui neste mundo de forma infiel, não quiseram dar bola para Deus, não observaram os mandamentos de Deus, eu não posso querer que a minha oração vá depois da morte salvá-los. E nem a igreja orienta isso, porque todas as orações que nós rezamos para os fiéis falecidos, a igreja sempre coloca essa expressão, oração para os fiéis falecidos. Por isso, então, tal ressurreição é reservada somente aos bons. Aqueles que viveram na comunhão com Cristo serão completamente transfigurados, transformados em Cristo ressuscitado. Serão como o próprio Cristo. Passarão desta vida para outra vida, para a vida plena, para a vida realizada, para a vida eterna.
Este último sentido é o que realmente tem importância e faz parte essencial do anúncio cristão. Antes, é o próprio centro do Evangelho. Quando dizemos que Cristo ressuscitou e que nele nós também ressuscitaremos, é neste último sentido que estamos falando. A ressurreição que nos interessa é essa última. A ressurreição, então, é passagem desta vida, limitada, ambígua, precária, para uma vida plena, diversa desta nossa vida de agora. Teremos a vida do próprio Cristo ressuscitado em nós, uma vida divina, na qual nosso corpo, nossa alma serão transfigurados. Como diz a oração número 3 para a missa com as crianças, no seu reino, no reino de Jesus, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Nosso corpo será transfigurado como o de Jesus. Não mais estará sujeito às leis da física, da matéria, como conhecemos agora. Nossa alma também será ressuscitada, será transformada. E nunca mais nós teremos tristezas, decepções, depressão ou saudades. Seremos plenamente realizados, porque estaremos para sempre com o Senhor, que sacia todas as nossas sedes e realizará todos os mais profundos desejos do nosso coração. É isso que significa ressuscitar. Mas vamos seguir passo a passo o Novo Testamento. Vejamos primeiro o ensinamento do próprio Jesus. No seu tempo, a ressurreição era doutrina muito divulgada e aceita entre os judeus. Somente os saduceus achavam que a vida acabava com a morte. Uma ideia que nunca existiu no meio do povo de Israel foi a ideia da reencarnação. Esta não tem nada a ver com a Bíblia. Contra os saduceus, Jesus ensinou que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele é Deus que ressuscita os seus amigos. Ainda para Jesus, essa vida após a morte será a vida com o corpo e não somente com a alma. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Deveis ter medo daquele que pode fazer perder-se a alma e o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Observe-se bem que no segundo evangelho, corpo e alma sofrerão no inferno. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti. Pois é preferível perder um dos teus membros do que o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te leva a pecar, corta-a e joga-a para longe de ti. Pois é preferível perder um dos teus membros do que o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Mateus 5, 29. É o homem todo, no seu corpo e na sua alma, que será salvo ou condenado. O homem todo, no seu corpo e na sua alma, que será salvo ou condenado. A ideia de uma alma desencarnada, que não tem nada a ver com o corpo, é totalmente contrária ao pensamento bíblico. Jesus ensina também que os bons e maus ressuscitarão, no segundo sentido que apresentamos acima, para o julgamento. E assim uns ressuscitarão para a vida, verdadeira ressurreição, estar em Cristo e com Ele ser glorificado, e outros ressuscitarão para a morte, ressurreição no sentido figurado, viver no inferno, viver na morte. Não vos admireis, porque vem a hora em que todos os que estão mortos ouvirão a sua voz. Os que praticaram o bem sairão dos túmulos para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. O próprio Senhor ensinou também que, após a sua ressurreição, aqueles que comessem da Escritura,
que comessem da Eucaristia, o seu corpo ressuscitado, pleno de vida eterna, ressuscitariam também com ele, como ele. A ressurreição aqui no sentido forte, profundo e verdadeiro. Jesus disse-lhes: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 53, 56. Assim, não somente Jesus anunciou a sua própria ressurreição, como também ensinou que todos ressuscitariam através dele. Há uma passagem no Evangelho de Mateus que mostra bem claro isso. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos ressuscitaram. Eles saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Qual o significado desse trecho tão misterioso? Será que os mortos voltaram a viver e entraram em Jerusalém? Espantando as pessoas? Será que os mortos voltaram a viver e entraram em Jerusalém, espantando as pessoas? Não. Não é isso que o evangelista Mateus quer nos dizer. Ele quer afirmar somente que a ressurreição de Cristo é causa da nossa ressurreição. A cidade santa na qual os mortos entrarão é a Jerusalém celeste, a glória do corpo de Cristo, isto é, o céu. Mateus usa aqui aquele tipo de linguagem que os estudiosos da Bíblia chamam de apocalíptica, ou seja, uma linguagem cheia de figuras. Concluímos por enquanto. Jesus ensinou a ressurreição. Segundo, ensinou que ressuscitaremos em todo o nosso ser, corpo e alma. Terceiro, ensinou que há uma ressurreição para a vida, verdadeira ressurreição, e uma ressurreição para a morte, para a condenação, ressurreição às avessas. 4, o próprio Jesus é causa de nossa ressurreição, e ressuscitaremos porque ele ressuscitou dos mortos. Na missa da tarde, eu vou continuar falando de outras coisas sobre a morte. Então, eu dividi em duas partes a homilia, para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que ler do jeito que o padre leu aqui não é nem sempre positivo, porque começa a ler na segunda linha, a gente já não está prestando mais atenção naquilo que a gente está lendo. Mas eu fiz questão de ler justamente porque também nós temos dificuldade com a leitura. E aí a gente não lê, a gente não aprofunda aquilo que diz a igreja sobre a morte, daí a gente fica dando ouvido para qualquer ideias contrárias, muitas vezes, à teologia católica, contrária, muitas vezes, àquilo que Jesus ensinou e contrária àquilo que a igreja ensina. E a gente começa a acreditar que essas teorias, de fato, são verdades. Porque a gente não buscou estudar, a gente não buscou aprofundar, a gente vive uma fé, mais ou menos, e aí a gente vai dando ouvidos para essas conversas fiadas que tem por aí e que vocês, certamente também já ouviram essas conversas, que eu chamo de conversa para boi dormir. Então, é preciso a gente buscar fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Saber em que realmente nós acreditamos. Quais são os fundamentos da nossa fé? E o que a igreja fala sobre a realidade da morte? É disso que nós precisamos. Então, depois você pode ouvir, ver de novo esta homilia que está gravada, vai ser publicada também aí
no canal, depois você poderá retornar. Vamos ouvir um pouquinho mais e aprofundar. Escuta de novo, 1, 2, 3, 10, 15 vezes, né? Assim você vai também se imbuindo de toda essa realidade bonita que é a fé da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.